Olá, pessoal. No final de semana eu postei um quadrinho, né, que falava sobre pessoas que se queixavam muito das coisas, reclamavam, enfim, e que as pessoas ofereciam soluções e essas pessoas não aceitavam, né? E recebi várias mensagens de pessoas diferentes me pedindo para esclarecer um pouquinho como é que esse sistema funciona e como é que a gente deveria agir diante desse comportamento. Então, isso daí é um tema bem abrangente que dá para a gente falar bastante coisa interessante, né? Eu acho que um ponto de partida bom é a gente se lembrar que a atenção ela é um dos reforçadores mais importantes que a gente tem, né? Todo mundo precisa de atenção, todo mundo gosta de atenção. Você pode observar de uma criança pequena a um idoso, a gente sempre gosta quando as pessoas param e dão algum tipo de atenção pra gente. E aí entra um outro tópico nisso daí. Tem vários tipos de atenção, né? Se a gente fosse falar assim de uma forma bem simplista, a gente pode falar em atenção positiva e atenção negativa. A atenção positiva é aquela em que eu demonstro interesse, que eu me sinto envolvida pelo que você está falando. E a atenção negativa é aquela que eu vou parar o que eu estou fazendo, vou realmente dar atenção, mas essa atenção vai ser em forma de briga, vai ser em forma de eu tentar te convencer do contrário, de eu tentar provar um ponto. Eu também estou te dando atenção, né? Mas é num outro formato. E aí, o que acontece? Acontece que quando a gente se queixa de algo, naturalmente receberemos atenção, né? Então, quando a gente encontra alguém e faz aquela pergunta retórica, tudo bem? E a pessoa diz, nossa, você nem sabe, tô com uma dor aqui, ou aconteceu um evento muito ruim na minha vida. Inicialmente, a gente vai demonstrar atenção, a gente vai fazer perguntas para essa pessoa acerca do ocorrido, né? Se é uma pessoa que a gente tem ali um mínimo de contato, a gente vai se preocupar com o bem-estar dessa pessoa. E aí é que está o perigo, né? Essa pessoa, a partir desse momento em que ela recebe essa atenção, ela pode aprender que ser queixosa rende para ela a atenção que para todos nós é muito valioso, né? E se essa pessoa não tem outras estratégias, ela não tem outras ferramentas para obtenção de atenção, ela pode se tornar uma pessoa queixosa, justamente porque ela usa aquela ferramenta, ela percebe que rende atenção e ela não sabe obter essa atenção de uma outra forma, sendo agradável, contando uma história interessante, é, enfim, convidando as pessoas para sair, para passear, para irem na casa dela. Como ela não tem essas outras ferramentas, essa passa a ser uma ferramenta muito utilizada, né? Pessoal, vocês precisam entender que as consequências do nosso comportamento, essas consequências têm uma influência enorme sobre a manutenção ou o enfraquecimento do nosso comportamento. Então, se a gente faz coisas que, entre aspas, funcionam, a gente vai recorrer a esse método muitas e muitas vezes, principalmente quando a gente tem um repertório relativamente estreito, né? A gente não sabe outras maneiras de obter certas coisas na vida. Então a gente vai acionar aquele mecanismo que tem funcionado. Qual é o problema da queixa, né? Até uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: "Mas poxa, a pessoa que se queixa é porque ela está em sofrimento". De fato, ela está em sofrimento físico, ela está em sofrimento psicológico, em sofrimento emocional. Muita gente é solitário, né? Muita gente realmente não tem um convívio, não tem amizades, não tem. Os idosos, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vê muito nessa faixa aí dos idosos. São pessoas que já não têm um convívio social tão intenso, porque não trabalham, os filhos estão envolvidos com suas próprias vidas, com suas rotinas que são intensas, costumam ser intensas nessa etapa da vida.
E aí os idosos acabam percebendo que quando eles estão doentes, quando eles estão sentindo alguma coisa estranha, quando eles estão com alguma dor, os filhos param o que eles estão fazendo para lhes dar atenção, para levá-los ao médico, para ouvir o relato, para dar um conselho, né? Então veja, acaba que as consequências que a gente vai dando para determinados comportamentos vai fortalecendo esses comportamentos. Então, a gente vai fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais queixosas, quando a gente dá muita atenção para a queixa. E aí, essa pessoa que me mandou a mensagem dizendo, mas poxa, as pessoas estão em sofrimento. E aí, o que a gente vai dizer? Vai ignorar essas pessoas? Não, a gente não vai ignorar. A gente precisa entender esse quadro geral, né? A gente não pode olhar para um único comportamento e fazer uma inferência sobre ele. A gente vai precisar entender o conjunto, né? Essa pessoa como um todo. Então, olha só, para esse idoso, por exemplo, eu só dou atenção quando ele está doente, eu nunca passo lá para conversar, eu não ligo para contar um caso, eu só passo lá, ou eu só paro a minha vida para dar atenção para essa pessoa quando essa pessoa está queixosa, então estou reforçando esse padrão. Agora, se eu sou capaz de parar a minha vida em outros momentos, eu vou ensinar essa pessoa, eu vou selecionar outro tipo de comportamento dessa pessoa, né? Então, a nossa meta, vamos dizer assim, terapêutica, e todos nós estamos aí inseridos num grupo de pessoas, os quais a gente tem uma certa influência sobre o comportamento deles, se eu pudesse dizer assim, o nosso alvo é reforçar os comportamentos positivos, ou a queixa, ela existir realmente quando ela for necessária, quando for para eu sinalizar algo que está me incomodando e para o qual eu necessito ajuda. Porque o queixoso, como ele queixa demais, quais são os efeitos desse comportamento de muita queixa, de muita reclamação? Primeiro, ele perde a credibilidade. Ele está sempre reclamando de alguma coisa. Não deve ser nada. Então, a gente acaba diminuindo a importância dessa queixa. A gente não sabe quando é uma queixa devida ou quando é uma repetição de um padrão. Um outro ponto, as pessoas se afastam do queixoso. O queixoso é cansativo, é muito cansativo conviver com alguém assim. Então, de início, aquele comportamento provoca uma aproximação, as pessoas vão se interessar, vão se preocupar, vão procurá-lo para saber, e aí, como é que você tá? Mas no momento em que a gente percebe que a qualquer pergunta relativa ao bem-estar daquela pessoa vai desencadear um rosário de queixas, a gente vai evitar o contato com essa pessoa. Então, é muito comum, eu escuto e eu observo na minha vida particular, que, principalmente em relação aos idosos, há muito isso. As pessoas evitam, nem vou ligar para minha mãe, porque ela tá sempre com alguma coisa. Ela vai reclamar e ela fica naquela reclamação circular, não sai do lugar. Então, as pessoas acabam evitando o contato com essas pessoas. E aí é um processo curioso, porque isso alimenta ainda mais a necessidade por atenção e essa pessoa, ela só conhece esse instrumento, ela vai acessar esse instrumento muitas e muitas mais vezes. Com algumas pessoas vai funcionar, com o professor na academia, ele vai parar para escutar um pouquinho, com a moça da padaria vai parar para escutar um pouquinho, então esse padrão acaba sendo reforçado por outras pessoas, né? Mas o nosso alvo aqui, o que a gente quer? A gente quer então que as pessoas sejam capazes, sim, de reclamar, de se queixar para buscar ajuda. A gente quer que as pessoas, então, que elas tenham credibilidade, que a gente saiba que realmente quando elas estão descrevendo algo é porque aquilo está acontecendo e merece a nossa atenção. Mas a gente quer também que as pessoas desenvolvam um padrão de busca por soluções. Então, se eu estou sentindo uma dor, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir ao médico. Ou deixar de fazer uma atividade que eu fiz e sei que provocou a dor, né? Se eu estou muito triste, eu preciso procurar um terapeuta, eu preciso parar um pouco e refletir o que será que me deixou nesse estado. Então, o que a gente quer é que as pessoas sejam capazes de buscar soluções. E do outro lado de cá, dessas pessoas que também têm uma certa compulsão por oferecerem soluções, a gente também quer que essas pessoas
Regule um pouquinho o comportamento, né? Você não é responsável pela solução de todos os problemas das pessoas. Muitas vezes, o seu papel vai ser apenas ouvir, apenas escutar, né? E a maneira como a gente pode agir é justamente indagar para essa pessoa. O que você pretende fazer para resolver isso? Eu vejo que você já tem se queixado há algum tempo disso, desse problema, dessa dor, daquele comportamento, daquela pessoa. O que você pretende fazer? É provocar no outro essa reflexão para que ele mesmo encontre esse caminho, né? A gente também se sente muito sobrecarregado, muito exaurido quando a gente está nessa posição de todos os problemas que me são apresentados, eu preciso formular uma alternativa, uma solução. Eu não preciso, né? Eu simplesmente escuto, acolho e digo, olha, deve ser realmente muito difícil viver assim. Você já pensou no que você pode fazer para resolver ou para melhorar? Tá? Então, façam suas reflexões aí em relação a como é que vocês se comportam, dando esses diferentes tipos de atenção para as pessoas e qual é a responsabilidade de vocês em relação aos problemas dos outros e aos seus próprios. Combinado, pessoal? Voltamos em breve com algum outro tema bacana aí para a gente conversar. Tchauzinho!